A gente tem um momento no Brasil, que é o ano de 2015, que a gente chama de Primavera Feminista, né? Que faz parte justamente desse momento de uma série de passeatas, de jovens meninas que começam a se organizar em coletivos, né? E que elas vão para as ruas, elas vão elaborar projetos de crítica social e de apoio, né? Mas, então a gente tem esse levante feminista, digamos assim, essa primavera feminista em 2015. Mas depois temos Bolsonaro, né? E aí, em 2017, grande trauma. E a partir do momento que Bolsonaro entra, esses movimentos eles precisam se tornar mais estratégicos, mais silenciosos, porque se perde a segurança institucional. Além, claro, de toda essa disseminação de um discurso machista tradicional, né? É no governo Bolsonaro também que a gente vai ter um número muito elevado de casos de violência sexual e violência doméstica, porque esses sujeitos se sentem ainda autorizados a realizar esse tipo de coisa. E mesmo com o retorno do governo Lula, né? O movimento feminista num âmbito mais público, mais midiático, ele não tem mais o mesmo lugar de presença, né? Eu costumo dizer que saiu de moda, principalmente no campo artístico, porque depois que nós tivemos a vinda da exposição Mulheres Radicais, que foi para a Pinacoteca de São Paulo em 2018, e depois o MASP, ele fez a coletiva História das Mulheres, Histórias Feministas, a gente não teve mais grandes exposições em grandes instituições brasileiras com esse recorte, né? Tem individuais de artistas mulheres, mas aí o feminismo ele entra como nota de rodapé, né? Um dos motivos pelos quais eu agradeço muito a Fundação Mellon por me pagar para estar aqui, né? Porque assim, não tem mais campo de financiamento para pesquisador lá, né? E as artistas mulheres que se posicionam como feministas, elas mais uma vez têm que negociar essa narrativa. Elas escolhem os lugares em que elas se posicionam efetivamente, né? Porque os colecionadores brasileiros, que é quem movimenta o circuito, eles são conservadores. Eles votaram em Bolsonaro, né? É uma contradição profunda você ver eles comprando obras de arte de artistas indígenas, negros, mulheres trans, homens trans, né? E publicamente falou assim, não, tem que parar com essa política de diversidade mesmo, parar com as cotas, enfim, contradições do sistema, né?